Deus soberano Pai, nesse momento, meu Deus. Mais uma vez, Senhor, estamos clamando porque a Tua palavra nos ensina para nós orarmos sem cessar, Pai. Nesse momento, por todos que pedem oração, Senhor da glória, meu Deus, nós clamamos ao Deus Altíssimo, porque só o Senhor para fazer milagres, para mudar a nossa história. Só o Senhor, meu Deus, para socorrer os aflitos. A Tua palavra diz, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, que nós devemos, Senhor, buscar, Senhor, meu Deus, o Senhor, e nós estamos Te buscando, Senhor. Oh Deus querido, Deus de poder, Senhor, o Senhor sabe, Pai, cada luta que eles estão passando. O Senhor sabe a dificuldade, o Senhor sabe, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, aqueles que estão desempregados, endividados, aqueles que estão com problemas no relacionamento, na vida sentimental, na vida financeira, na saúde. O Senhor sabe todas as coisas, Pai. E nesse momento, Senhor, eu te peço, faz a tua vontade que é boa e perfeita. Lucas capítulo 23, no versículo 26, poderoso Deus, abra o entendimento-nos, Pai, abra o nosso entendimento para entendermos a Tua palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Essa palavra possa curar, resgatar vidas, libertar vidas, salvar vidas. Assim eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, faz a Tua vontade através da Tua santa palavra. Eis-me aqui. Crucificação. E quando iam levando, tomaram certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Jesus, nesse momento, era o momento da crucificação. E o que aconteceu? Jesus estava machucado, Jesus estava ferido, Jesus tinha sido açoitado. Colocaram sobre ele uma coroa de espinhos. Açoitaram ele ao ponto que a sua carne ficou dilacerada. Interessante que eles acharam pouco, né? Cobriram com um manto de púrpura. Se você sabe que é esse manto, esse tecido, esse tipo de tecido, ele cortava a carne, né? E machucou mais ainda o corpo de Jesus. Se entregue na palavra e nesse momento, sinta as dores de Jesus. Lembra que eu disse que nós temos que nos entregar de corpo e alma ao Senhor, verdadeiramente ao Senhor? Então se entrega agora e sente a dor dele. Imagina se fosse você, açoitado. Imagina aí, você tivesse sido açoitado, o teu corpo dilacerado. Imagina aí você passando por essas dores que Jesus estava passando no corpo. Imagina, sente aí espinhos na tua cabeça. E foi colocado com agressão. Você já imaginou? Você já se colocou no lugar de Jesus para sentir um pouco das dores que ele sentiu por você e por mim? Que ele sentiu pelos teus pecados, pelos meus pecados? Nós chegamos à presença do Senhor pedindo para que Ele nos cure, para que Ele nos abençoe, para que Ele faça tudo por nós. Mas nós não chegamos para dizer ao Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor sofreu as dores que era para mim sofrer. O Senhor carregou uma cruz que era para mim carregar. O Senhor viveu os açoites que era para mim viver. Então, se você não entendeu o que o Senhor Jesus fez por você, você nunca vai dar valor a isso. Se você não entender as dores que Jesus passou por você, por mim, por nós não vamos dar valor a isso. A gente chega com Ele querendo cura, querendo algo dele. Mas nós chegamos com Ele glorificando e exaltando Ele por tudo aquilo que Ele viveu por nós, por tudo aquilo que Ele passou por nós. Você valoriza mesmo Jesus? Ou você só vem em busca de Jesus porque você quer alguma coisa? Mas você valoriza Jesus por Ele ter dado a vida dele por você, por nós? Talvez você não valorize Ele porque você está aí preocupado com a tua dor. A tua dor é maior do que a dor que Ele passou? Não é, não. Não é mesmo. A nossa dor que passamos e vivemos não se compara ao que Ele viveu por nós.
o que ele passou por nós. A nossa cruz não tem o peso da cruz que ele levou por nós. O Filho de Deus, gente. O Filho de Deus tratado desse jeito. O Filho de Deus carregando uma cruz. Hoje eu estava orando ao meio-dia e meditando com o Senhor. Senhor, Filho de Deus, o que fizeram com o Filho de Deus? Açoitaram? Zombaram? Mataram? Crucificaram? Não deram valor ao Filho de Deus. E você não entende? Então, e seguiu grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chores por mim. Chorais antes por vós mesmas e por vossos filhos. Quando Jesus falou isso às mulheres, é porque ele sabia o que iria acontecer no futuro. Ele sabia que essas mulheres iriam passar por elas e pelos seus filhos. Como hoje, né? Hoje o que mais a gente vê são mulheres sofrendo pelos seus filhos. São mulheres sofrendo pela sua família. São mulheres sofrendo pela sua própria vida e pela vida dos seus filhos. Pela vida da sua família. Então, nesse momento aqui, aleluia, Jesus, o próprio Jesus cheio de dores. O próprio Jesus carregando uma cruz. Gente, você já pensou? Alguém com dor falar para outra pessoa: não chore por mim, chore por vocês, chore pelo filho de vocês. Por quê? Porque a crucificação de Jesus estava terminando. O que ele tinha que fazer aqui na terra estava terminando. Ele iria voltar para o Pai, não é verdade? Mas as mulheres iriam ficar. Nós estamos aqui. Por isso que o Senhor estava dizendo: chore por vocês, chore pelo filho de vocês. Jesus só faltou dizer: porque eu estou terminando a obra aqui. Eu estou terminando aquilo que eu vim fazer aqui na terra. E voltarei para o meu Pai, mas vocês ficarão aqui, não é? Vocês permanecerão ainda nesse mundo. Não foi isso que ele disse? Mas ele enviaria o Consolador. E se hoje você tem suportado a dor, as tuas aflições, porque o Consolador está contigo. Porque o Consolador te ajuda no momento mais difícil. Porque o Consolador não te abandona. Hoje uma irmã aqui na plataforma me mandou uma mensagem: Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou. Eu disse: não. Somos nós que abandonamos a Deus. Deus nunca nos abandona. É você que abandona Deus. É eu que posso abandonar Deus. É nós que esquecemos de Deus. Mas Deus não esquece de nós. Nenhum momento ele esquece de nenhum dos seus filhos. Louvado seja o nome. Você consegue esquecer dos teus filhos? Não, não é verdade? Tenho certeza que você não consegue esquecer dos teus filhos. E Deus também não. Deus não esquece dos teus filhos. Deus não esquece dos seus filhos. Então, aleluia, Deus louvado seja o nome do Senhor. E continuando, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventurados a estes reis, os ventres, as estéreis, bem-aventurados as estéreis, os ventres que não geraram os peitos, que não amamentaram. O que tem de mãe, né? Hoje, chorando por causa dos seus filhos. O que tem de mãe chorando, né? Porque os seus filhos estão nas drogas, no tráfico, nas práticas maus, porque não querem saber de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que tem de... Essa palavra aqui que Jesus disse se cumpriu, está se cumprindo. Estamos nesse tempo que bem-aventurados são as mulheres que não estão mais dando filhos, gerando filhos. Por quê? Porque elas não vão mais sofrer com seus filhos. Nesse mundo, gente, que vivemos, o que nós esperamos de bom? O que você espera de bom nesse mundo? O que a gente tem visto é tudo piorar. O que a gente tem visto? As leis contra nós, as leis contra Cristo, as leis contra a palavra de Deus, as leis contra a verdade, as leis contra a vida. Né? As leis do aborto tá aí. Olha só,
Então ele disse aqui, porque eis que hão de vir dias em que dirão bem-aventurados as estéreis, porque não amamentaram, que não geraram, que os ventres não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes, cai sobre nós, e os outreiros cobre-nos, porque se ao madeiro verde fazem isto, que fará ao seco. E também conduziram outros dois que eram malfeitores para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram com os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia a Jesus, Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. E ainda não sabe o que fazem. Ainda não sabe? Ainda não sabemos o que fazemos? Todos os dias ouvimos a palavra de Deus? Todos os dias ouvimos, buscamos a palavra de Deus e ainda não sabemos o que fazemos? Naquele momento, aquelas pessoas não sabiam o que fazer. Mas hoje, depois que Jesus veio à Terra, depois que o véu foi rasgado, depois que hoje você tem acesso ao Pai, que hoje você tem acesso ao Espírito Santo, que hoje você tem acesso à verdade, que hoje você sabe que ele veio, que ele ressuscitou e que ele vive e reina para sempre e que ele voltará, que hoje que nós vimos que a palavra de Deus se cumpre todos os dias, nós ainda não sabemos o que fazemos? Sabemos. Hoje nós sabemos o que fazemos. Hoje, se nós condenar a Jesus, matar a Jesus, nós estamos com consciência que estamos matando o Filho de Deus. E ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Olha como trataram o Filho de Deus. Trataram ele, imagine nós. O Filho de Deus que fazia milagre, o Filho de Deus que curou os enfermos, que curou o cego, o Filho de Deus que ressuscitou os mortos, o Filho de Deus que fez o paralítico andar, o Filho de Deus que amou os pecadores, o Filho de Deus que deu a vida pelos pecadores. Fizeram isso com ele. Imagine comigo e com você. O que eles não vão fazer? O que eles não fazem? Se fizeram com o Filho de Deus, aquele que todos diziam, mas Deus é com ele. Mas o que ele fala vem de Deus. Essa sabedoria só pode vir de Deus. Quantos falaram isso dele? Mas mesmo assim o crucificaram. Mesmo assim levaram ele a carregar a cruz. Mesmo assim, aleluia, Deus, levaram ele e crucificaram o Filho de Deus. E sabe o que acontece hoje? As pessoas não estão nem aí. Porque Jesus foi crucificado por elas. As pessoas continuam ainda sem dar valor à crucificação de Cristo. A essa prova de amor que Ele deu por mim e por você. A essa prova de amor. A essa prova que Ele provou para a humanidade que Ele era o Filho de Deus. Ele carregou a cruz, se cumpriu a profecia, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu a morte, ele tem a chave do inferno, o véu foi rasgado e ele, aleluia, Jesus foi para o Pai e enviou o Consolador. Tudo isso se cumpriu. Mas ainda assim, as pessoas não valorizam a Jesus. As pessoas não adoram a Jesus. As pessoas fazem como se fossem esses que não sabem o que fazem. O pior de tudo é que muitos sabem sim o que estão fazendo. Sabem que ele é o Filho de Deus, sabem que ele ressuscitou, sabem que ele, aleluia, Jesus cura, sabem sim que ele é o Filho de Deus e ele voltará para arrebatar a igreja. Porque se você não souber, como é que você não vai? Como é que você será arrebatado? Se você não souber que é verdade que Jesus voltará para arrebatar a igreja, como você vai ser arrebatado? Então hoje nós fazemos com consciência do que estamos fazendo. Hoje nós não somos mais aqueles a qual Jesus estava, que eles não sabiam o que faziam. Sabe por quê?
Porque o Espírito Santo de Deus foi derramado em nossa vida. Porque o Espírito Santo de Deus, quando o Senhor foi para o Pai, o Espírito Santo veio e fez morada nos nossos corações. Então, através do Espírito Santo, a gente sabe que ele era o Filho de Deus, que ele foi morto, que ele ressuscitou e que ele voltará para buscar a igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Através do Espírito Santo, sabemos que ele vive. Através do Espírito Santo, sabemos que ele voltará para arrebatar a igreja. Através do Espírito Santo de Deus, sabemos que não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Ele está com você. Ele está no meio de nós, ele está em nós, se é que ele está em nós. Porque verdadeiramente, muitas das vezes você louva, mas você não sente ele na tua vida. Você ouve a palavra de Deus e você não sente o Espírito Santo na tua vida. Muitas das vezes você ora e você não sente o Espírito Santo de Deus na tua vida. Muitas das vezes você não tem reverência quando o Espírito Santo de Deus está falando com você. Vai para o templo e na hora da pregação você está batendo papo com todo mundo. Vai para o templo e na hora da pregação você vai para o banheiro, você está no telefone. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que o Espírito Santo habita, aquele que o Espírito Santo está com ele, no momento da palavra é o momento que ele mais reverencia a Deus. No momento da oração é o momento que mais ele reverencia a Deus, que ele sente a presença do Espírito Santo. E muitas das vezes você fala de Deus, como foi a pregação da manhã, mas não sente esse Deus na tua vida. Mas não sente o Espírito Santo te tocando. Quem você é? Para quem tu entregou o teu coração? Você entregou o teu coração verdadeiramente para Jesus? O que mais a gente vê são pessoas querendo ser usadas na revelação. Verdadeiramente querem ser usadas na revelação, mas não querem sentir o Espírito Santo em suas vidas. Não querem deixar o Espírito Santo transformar as suas vidas. Não querem deixar o Espírito Santo trabalhar em suas vidas. Elas querem revelações do Espírito Santo. Não é isso? Elas querem que o Espírito Santo se revele. Elas querem que o Espírito Santo fale com elas. Mas elas não querem abrir o coração para o Espírito Santo para eles mudarem a vida delas. A vida deles. Nós precisamos abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração e permitir o Espírito Santo de Deus mudar a nossa vida, mudar a nossa história, trabalhar em nós. E muitas das vezes você está aí pedindo revelação, querendo ser usado na revelação, mas não deixa ele trabalhar no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E ele dizia a Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando. Juntamente com eles também os príncipes zombavam dele. Meu Deus do céu, zombar do Filho de Deus. Até hoje zombam. Até hoje não reverenciam. Até hoje não têm temor de zombarem de Deus, de zombarem de Jesus. Brincam com seu nome, não brincam com seu nome, brincam com seu Pai, não respeitam a palavra de Deus, não respeitam o próprio Deus, não respeitam o momento de oração, não respeitam, aleluia, Deus louvado seja o nome do Senhor, o Deus Altíssimo, o Cristo que vive e reina, que está no meio de nós. Muitas das vezes você vive como se Cristo não estivesse presente na tua vida. Se nós tivéssemos entendimento da presença de Deus na nossa vida, a gente pensa, quando a gente fosse pecar, a gente lembraria: meu Deus, o Espírito está me vendo, o Senhor está me vendo, eu não posso pecar, eu não posso fazer isso porque o Senhor está me vendo e Ele deu a vida dele para eu não ter mais uma vida de pecado. Se nós tivéssemos consciência disso, entendimento disso, nós não viveríamos pecando. Porque Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Ele carregou numa cruz o nosso pecado. E o que aconteceu? A gente volta a pecar. Por que nós voltamos a pecar? Porque somos carne? Mas ele não disse que nós temos que viver em espírito? Não é verdade? Ele não disse para a gente renunciar a nós mesmos? Ele não disse para nós nos diminuir, para ele crescer em nós? Como ele vai crescer em nós se a gente não se diminuir nas nossas práticas?
se a gente não se diminuir nas nossas vontades, como ele vai crescer na nossa vida? Se eu não diminuo o meu eu, né? É o que eu quero, é o que eu gosto, é o que eu vou fazer, e eu não deixo ele fazer, eu não deixo ele falar, eu não deixo ele trabalhar, eu não deixo ele operar na minha vida. Se eu não me diminuir, ele não pode fazer nada na minha vida. Se nós não diminuirmos, ele não pode operar no meio de nós, em nós. Então, muitas das vezes, você não consegue receber o teu milagre porque você não se diminui para ele. Se diminui na presença dele. E ele vai operar na tua vida. Ele vai operar, aleluia, Deus, na nossa vida, quando nós nos diminuímos. Pai, faz a tua vontade. Faz o que tu queres. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Senhor, como Paulo disse, que eu não viva mais, mas que Cristo vive em mim. Meu Deus do céu. O que a gente vê é os seres humanos vivendo e querendo viver. Quem que quer deixar de viver para Cristo viver em si? Quando nós vamos ter esse entendimento? Que eu não viva mais, mas que Cristo viva em mim. Quando nós vamos ter esse entendimento? Que eu não viva mais, mas que Cristo viva em mim. Que eu me diminua para Ele crescer em mim. Eu me diminuir, eu renunciar às minhas vontades, para as vontades dele ser feita na minha vida, ser feita na tua vida. Se sofremos, se passamos por tudo isso, é porque nós não diminuímos ainda. É porque a vontade dele ainda não tem perseverado na nossa vida. É o que eu quero, é do meu jeito, é dos meus planos, é dos meus sonhos, é dos meus projetos. E não da vontade de Deus, não do projeto de Deus, não dos sonhos de Deus. Não que eu diminua e ele cresça. E Jesus se diminuiu até o ponto, gente. Quando ele estava na terra, ele se diminuiu até o ponto de ir para uma cruz, gente. Olha a renúncia que ele fez para nós sermos livres do pecado, para nós termos direito da salvação, para nós termos direito de sermos chamados filhos de Deus. Mas eu e você não pode se diminuir? Por que o Filho de Deus pode se diminuir? Por que o Filho de Deus, como Filho de Deus, foi para uma manjedoura? Por que o Filho de Deus, como Filho de Deus, foi para uma cruz? Nós não podemos nos diminuir. Nós não podemos viver nada que Jesus viveu. Por quê? Porque nós somos melhores do que Ele? Não é Ele que é o Filho de Deus? Não é por causa dele que nós nos tornamos filhos de Deus? Não é por causa dele que nós somos salvos? Não é por causa dele que fomos libertos? Não é por causa dele que o nosso pecado é apagado? Não é por causa dele? E por que nós continuamos diminuindo Jesus na nossa vida? O tempo com Jesus é pouquinho. Examina o teu dia e vê o tempo que você tem com ele. Examina o teu dia e veja o que tu tem renunciado, se diminuído, para que ele cresça verdadeiramente na tua vida. Porque não é só falar que eu diminua e ele cresça. Eu tenho que entender o que é eu diminuir e ele crescer na minha vida. Eu diminuir é renunciar à minha vida para ele fazer o que ele quer através da minha vida. Porque muitas das vezes você está aqui pedindo teu pedido de oração, mas você não quer se diminuir para ele crescer na tua vida. Você quer o teu milagre, você quer a resposta da tua oração, mas se diminuir para ele crescer na tua vida, muitas das vezes você não quer. E sem entendimento da palavra não tem como sermos libertos. Sem entendimento da palavra não tem como Cristo crescer em nós. Então eu tenho que entender a palavra, eu tenho que buscar a palavra, eu tenho que examinar as escrituras, eu tenho que meditar, eu tenho que pedir para o Espírito Santo me dar entendimento, eu tenho que pedir para o Espírito Santo me dar sabedoria divina, eu tenho que pedir para o Espírito Santo me ensinar, eu tenho que pedir para o Espírito Santo me libertar.
Muitas das vezes você está pedindo a libertação da família toda, mas esquece de pedir a tua libertação. Senhor, me liberta. Me liberta, me dá entendimento primeiro, tira a primeira venda dos meus olhos, para me poder ajudar os cegos. Às vezes você está mais cego do que os teus filhos. Está tão cego quanto eles. Não consegue enxergar a guerra espiritual que eles enfrentam. Porque você acha que é só você que enfrenta uma guerra espiritual. Porque para você, os teus filhos são os rebeldes. Mas se você tem entendimento de Deus, você vai saber que eles estão passando por guerras. Para quê? Para que eles percam a salvação deles. Do jeito que nós estamos passando por guerra. Mas aí tem, às vezes, você acha, não, ele é um rebelde. É um rebelde ou ele está passando por uma guerra espiritual para que seja perdida a salvação dele? A gente tem que entender a palavra de Deus. A gente tem que entender o que está acontecendo com a nossa família. É rebeldia mesmo ou é uma guerra espiritual? A qual muitas das vezes eles estão ali, eles estão pedindo a libertação deles, eles estão chorando escondido, porque se eles forem falar para você os problemas deles, a fraqueza deles, você vai condenar, você vai julgar os teus filhos. Mas quando você chega com ele e diz, Jesus vai te ajudar, Jesus vai te libertar, Jesus vai te levantar, Jesus vai mudar a tua história. É diferente. Porque muitas das vezes os filhos não querem contar os problemas para os pais. Porque quando eles... Olha Jesus mudando aqui, né, o assunto. Olha Jesus aqui falando. Olha o Espírito Santo aqui falando com os pais. Porque muitas das vezes os teus filhos não podem nem contar os problemas dele. Aí ficam ali se afundando escondido. Ficam ali se afundando escondido porque eles não podem chegar e contar. Aí eles preferem estar escondidos fazendo. E quando eles estão escondidos, eles estão se afundando mais e mais e mais. Se você não conseguir ser amigo do teu filho, amiga da tua filha, eles vão encontrar inimigos na rua. Eles vão encontrar inimigos na rua que vão ensinar o que não deve para eles. Porque os pais, eles têm que ser amigos dos filhos. Os pais têm que ser aqueles que vai dizer, meu filho, o inimigo quer te destruir. Quantas vezes eu digo para os meus filhos, eu creio na promessa que Deus me deu. Uma vez eu disse para minha filha, não adianta ninguém falar mal dos meus filhos. Eu não vou desistir dos meus filhos. Eu não vou desistir da minha família. Eu não vou desistir do meu irmão. E muitas das vezes as pessoas só chegam para falar mal dos teus filhos. Mas eu quero ver elas chegarem com você e dizer assim, eu vou orar contigo, irmão. Eu vou orar contigo, irmão. Elas têm prazer de contar que teus filhos estão fazendo as coisas erradas. Mas elas não vêm falar para você, irmã, eu vim contar isso, essa situação, mas eu vim contar para te ajudar em oração. É assim mesmo. Feliz quando chega alguém perto de você e diz, irmã, está acontecendo essa situação, mas eu vim aqui para ajudar teu filho. Eu vim aqui me unir contigo para te ajudar. É assim que chegam perto de você? É assim que chegam? Eu vou te ajudar, irmã, em oração. Eu vou te ajudar em oração pela tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus foi falando aí, né? Porque Ele sabe que tem endereço certo. Na hora da palavra é a maior hora da revelação, gente. Você que gosta de revelação, Deus está revelando na hora da palavra. Na hora da palavra. Então, escute. E o povo estava olhando juntamente com eles, também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros, salvou? Salvou? Salva-se a si mesmo. Se este é o Cristo, o escolhido de Deus. O que foi que eles disseram para Jesus? Salva a ti mesmo. Salvou tantos. E quem disse que Jesus foi condenado? Jesus, ele não salvou, ele venceu a morte. Jesus ressuscitou o terceiro dia, venceu a morte e reina e vive para todo sempre. Quem disse que ele não foi salvo?
Ele não foi salvo porque ele não precisava ser salvo, ele já era salvo. Ele estava pagando pelos nossos pecados. Jesus estava passando por tudo isso, não era por causa dos pecados dele, gente. Era por causa dos nossos pecados. E o que a gente tem feito? Voltamos a pecar? Porque não damos valor ao que Jesus fez por nós? Voltamos a viver vida de pecado. Jesus nos limpou, nos lavou com seu sangue, carregou os nossos pecados. Para quê? Para a gente não dar valor? Para a gente viver em pecado? Foi para isso que ele foi pagar pelos nossos pecados? Para a gente viver em pecado? Não, gente. Ele foi pagar pelos nossos pecados para nós termos o direito da salvação. Para nós termos uma vida nova, uma vida qual a gente está se separando, a gente está se santificando, a gente está se limpando todos os dias pela palavra. Todos os dias nós somos limpos pela palavra. Gente, se você não der valor à palavra de Deus, você não dá valor à crucificação de Jesus. Se você não der valor à palavra de Deus, você não está dando valor a tudo que Jesus passou por mim e por você. Gente, você ainda não entendeu o que significa o sacrifício de Cristo, o que ele fez por ti, o que ele fez por mim. Às vezes você está dizendo assim, o meu filho não entende o meu amor, o meu filho não entende o que eu fiz por ele. E você entende o que Jesus fez por você. Muitas das vezes você está falando isso da tua família. A minha irmã não entende o que eu fiz por ela. O meu irmão não entende o que eu fiz por ela. O meu marido não entende. E você entende, você já entendeu o que Jesus fez por você? Você já entendeu? Você já valorizou isso? Ah, meu Deus. Já valorizamos isso que Jesus fez por nós, gente? Muitos falam o nome de Deus, Senhor, 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 mas não fazem o que ele manda, não é isso que ele diz? Muitos falam o nome de Deus, curei em teu nome, profetizei, não é isso? Fiz maravilhas em teu nome, expulsei demônios em teu nome. Qual foi a pregação da madrugada? E ele dizia, apartai-vos de mim, malditos, que eu não te conheço. Por quê? Porque ele sabe que tem uns que não vão dar valor a essa crucificação. Não vai dar valor à prova de amor que ele deu por nós, gente. Sabe lá, o teu marido não deu valor à prova de amor que você deu para ele? Não doeu em ti? Não dói quando teu marido te trai? Não dói quando tua esposa te trai? Não dói quando teus filhos te traem? Porque eles não deram valor ao teu amor por eles? Agora se coloca no lugar de Jesus. Não está doendo nele? Sabe o que ele diz? Sabe o que Jesus fala? Pai, não foi em vão o meu sangue derramado. Pai, eles vão se arrepender. Aleluia. Pai, eu sei que eles vão se arrepender. Pai, eu sei que tem aqueles que me amam em espírito e em verdade. Pai, eu sei que meu sacrifício não foi em vão. Pai, haverá aqueles, Senhor, que renunciarão à sua própria vida para viver comigo, para deixar eu viver na vida deles. Eu fico imaginando o Espírito Santo, o Senhor Jesus, todo o tempo à direita do Pai, em nenhum momento ele nos acusando, gente. Você acha que Jesus te acusa na presença do Pai? Não. Você acha que é isso que Jesus está fazendo? Sentado à direita do Pai, dizendo, Pai, condena todos que eles não deram valor ao meu sangue. Condena todos, Pai, porque eles não me deram valor. Eles se sujaram, Pai, eles vivem se sujando, eles não querem se limpar. É isso que você acha que Jesus fala para o Pai? Não é não, gente. Sabe o que ele fala para o Pai? Aquilo que o Espírito Santo disse para mim. Eu não desisto de ti. Eu não desisto de você. Por isso que eu sempre digo para meus filhos, eu não desisto de vocês. Deixe quem quiser falar de mim. Eu não vou desistir da minha família. Porque eu escutei isso do Espírito Santo dizer para mim.
Eu disse, Pai, me perdoa e me leva, que eu não quero. Pai, me perdoa e me leva. Não, não vou desistir de ti. Louvado seja o nome, enquanto você não entender o amor que Jesus tem por você, enquanto você não entender que ele veio a essa terra, o Filho de Deus foi julgado, foi condenado, maltratado pela nossa vida, carregou nossos pecados para nós continuarmos sem dar valor a ele. Para nós continuarmos sem adorá-lo em espírito e em verdade. Lembra que eu estava falando para vocês? Que às vezes eu não leio aqui o que vocês estão escrevendo, porque eu estou de olho fechado. Quando eu estou louvando, eu estou aqui ligada ao com alto, pedindo para o Pai, pedindo para Deus, para o Senhor curar os enfermos, para o Senhor resgatar vidas. Sabe qual foi a minha oração antes de abrir essa live? Eu disse para o Senhor, Senhor, um dia o maligno disse para mim que ele ia fazer de tudo para tragar as vidas. E o Senhor, eu vou abrir aquela live novamente, mas usa minha vida para resgatar vidas. Usa minha vida também, Senhor, para que esse inimigo que está fazendo de tudo para tragar as vidas, Senhor, o Senhor possa resgatar vidas através da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava com sono. Eu disse para o Senhor, Senhor, eu já fiz a live de madrugada, estou com sono, estou cansada. É carne, né? Carne é carne. Me deu um sono. Eu fui tomar banho, um outro banho, né? O banho foi ali, me renovando, e eu orando, e eu agradecendo a Deus pela água, pelo banho. Eu digo, opa, entrei e fiz a live. Porque eu lembro que às vezes nós perdemos tempo de falar de Deus, enquanto o inimigo não perde tempo para tragar a sua vida, para tragar a sua família, para te destruir, para destruir a nossa família. Muitas das vezes a gente está perdendo tempo, mas o inimigo não está perdendo tempo. Por isso que todas as vezes que eu não quero fazer a live, porque eu estou cansada, porque eu estou ali com sono, com a carne ali, cansada mesmo para querer dormir, é frio, né? Aí eu me lembro do que o inimigo falou, que ele não perde tempo para tragar as vidas. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele, apresentando-se-lhe vinagre, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas e romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo, tu nem ainda temes a Deus. Tu nem ainda temes a Deus, tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação. Esse que é o problema, gente. Quando as pessoas perdem o temor de Deus. Elas pecam orando, elas pecam pregando, elas pecam louvando, elas pecam evangelizando, elas pecam porque perderam o temor de Deus. Nunca perca o temor de Deus, nunca perca o respeito por Deus. E o que mais a gente tem visto na humanidade, as pessoas perdendo o temor por Deus. Não reverenciam, não se santificam, mentem no nome dele, falam Senhor, Senhor, mas não fazem o que ele manda, porque perderam o temor. E aqui, para nós terminar, diz o quê? E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Olha só, gente, esse daqui reconheceu que ele estava passando por algo, vivendo algo que ele merecia. Ele era um malfeitor.
Jesus não era um malfeitor. Ele disse uma pessoa errada na cruz, né? Alguém em condições de malfeitor. Falou para o outro malfeitor: nós merecemos, mas ele não fez nada de errado. E na nossa vida é assim. Tem uns dizendo que você merece sofrer, tem outros dizendo não, o testemunho dessa pessoa não é esse. Na nossa vida tem aqueles que te condenam e tem aqueles que olham para você e dizem: não, essa pessoa é de Deus. A vida dessa pessoa, não, essa vida dessa pessoa é para Deus. E com Jesus não foi diferente. Tinha um que estava condenando a Jesus: salva-te a ti mesmo e salva-te a nós. Mas tinha o outro que estava dizendo: tu não temes a Deus? Nós estamos vivendo aquilo que merecemos, mas ele não fez mal nenhum. Por isso que nós não somos justificados por nós mesmos. É Deus que nos justifica. É Deus que vai te justificar. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, respondendo por... Não, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, oh meu Deus, que hoje estarás comigo no paraíso. Sabe o que eu fico pensando, gente? Jesus na cruz, as pessoas zombando dele, passou por toda a dor da crucificação, e ele dizer para o malfeitor: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquele momento, gente, ele estava salvando mais uma alma na cruz. Até na hora da sua morte, gente, Jesus libertou alguém. Salvou aquele que estava do seu lado na cruz. E naquele momento, gente, não foi só aquele malfeitor perdoado. Naquele momento, gente, foi dado o direito para mim e para você sermos salvos. E eu quero dizer para você: não perca esse direito. Agarre, aleluia, Deus louvado seja o nome do Senhor. Agarre a tua salvação, dê valor à tua salvação. Seja que nem esse aqui que disse: eu mereço, Pai, o que eu estou passando. Eu mereço, Pai. Mas tu não, Jesus, tu não merece. Tu não merecia ter carregado a minha cruz. Eu merecia, Jesus, ter carregado a minha cruz. Eu mereço. Porque muitas das vezes você não aceita o que você está vivendo. Você acha que não merece o que você está passando. Nós achamos que não merecemos o que estamos passando. Nós, pecadores, nós que vivemos ainda em pecado, que vivemos lutando contra o pecado. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E hoje, nesse momento, Jesus diz para mim e para você: reconheça que Ele é o Filho de Deus. Reconheça que tudo aquilo que Ele fez por nós não foi em vão. Ele está à direita do Pai, dizendo para o Pai: Pai, eu derramei o meu sangue por eles. Pai, Senhor, eu carreguei a cruz por eles. Pai, tem aqueles que estão zombando de mim. Mas tem aqueles, Pai, que me amam. Tem aqueles que estão dando a sua vida pelas minhas ovelhas. Porque aqui na cruz havia 2 tipos de pessoa ao lado de Jesus. Um que zombava e o outro que reconhecia que ele não merecia a cruz. E assim há no nosso caminho aqueles que ainda continuam zombando de Jesus. Mas há aqueles que estão dizendo: Jesus, tu não merecia. Eu mereço o que eu estou passando. Eu mereço a crucificação. Eu mereço a cruz. E aí Jesus vai e diz: e por causa que tu reconhece os teus erros,
Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo a salvação chega na tua casa. Porque quando nós reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, porque os seres humanos, gente, eles sempre estão no entendimento que eles não merecem. Que eles não merecem sofrer, que eles não merecem carregar a cruz, que eles não merecem passar por tudo que estão passando. Mas quando verdadeiramente nós temos um entendimento que nós merecemos, por causa dos pecados que ainda fazemos muitas das vezes, por causa de não obedecermos a Deus, por causa de não adorarmos a Deus, por causa de não diminuirmos a nós mesmos para Ele crescer em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E essa foi a palavra